Olá, pequenos leitores, como vão vocês? Hoje eu vou fazer um bate-papo diferente, porque não vai ser com a mamãe, não. Vai ser com... Cadê? Sumiu? Entra, convidado, entra. Tem que ser convidado, né, pra entrar, senão não dá, né? Olá, pequenos leitores, como vão vocês? Essa fala é minha. Eu peguei emprestado, posso? Tranquilo? Legal. O papai já apareceu aqui em outro bate-papo, que foi em família, eu, papai e a mamãe, Sim. que a gente tava falando sobre o lançamento do meu livro físico. O livro Bel e suas histórias, com Sim, tá aí? 5... tá aqui, inclusive, né? Ó aqui, ó. Gente, adquira lá, tá? Ó, muito legal. Deixa o link lá pro pessoal pegar, adquirir. Deixo sim. Show de E eu bola. vou deixar também o link do vídeo do bate-papo em família, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Legal, muito bom. E hoje a gente vai fazer um bate-papo que é meio diferente, porque vai ser tipo em formato de entrevista. Certo? Sei eu que vou te entrevistar? Não, é o contrário. Ah, é verdade, é o contrário. A Bel fez uma série de perguntas assim e vai me fazer... E vai me entrevistar. Vamos ver, né? O que vai sair aí. É. Bora lá? Bora? Vamos que vamos. Bom. Primeira pergunta. Como foi que surgiu o gosto pela leitura, papai? Tá bom. Olha, isso aqui é uma história bem bacana, porque na verdade, assim, reproduz bastante o que todos dizem, né? Você aprende, quando criança, você vai aprender pelo exemplo dos seus pais. Então, quando eu era criança, eu via muito o meu pai, o seu Dichan, eu via muito ele lendo. Toda vez ele estava com um livrinho na mão. E era engraçado que eram os livros todos em japonês, então eu, não entendia nada. Mas eu via ele sempre lendo, deitado, vira e mexe ele estava na cama deitado lendo. Tanto que eu leio assim também hoje, que é muito engraçado. Só que o né? livro cai na cara, né? Isso, porque Antes eu fico de com dormir, sono. o livro É faz. verdade. Então, e ele sempre falava pra mim, ó, lê isso aqui, lê esse livro, ó, é importante você ler. E ele não só falava, como ele também demonstrava pelo exemplo. Ele também ficava lendo muito. Exatamente. Então, acho que ali já despertou uma curiosidade, assim, quando eu era criança, de começar a ler. E eu fui lendo. Passou um tempo, a gente parou um pouquinho, mas hoje em dia eu também leio bastante. E assim foi indo. Muito legal. Segunda pergunta, que tipo de livros você gosta de ler? Bom, hoje em dia eu gosto de ler diversos assuntos bem interessantes. Eu trouxe até alguns livros aqui, Você né? lê Posso livros... mostrar aqui? Pode, você lê livros mais não ficção, né? Pouca coisa de ficção, mas bastante livros assim. Ó, por exemplo, esse aqui é um livro bem filosófico, né, do Eckhart Tolle. É muito legal, inclusive, esse livro. Aí eu leio também, por exemplo, olha só, eu saio de um livro assim e vou para um livro de economia. Economia. Olha só. Crash, uma Isso. breve história da economia. Eu decoro tudo, eu decoro até os títulos dos livros do papai, Pois é. dos leitores. Foi de doido, hein? Aí eu leio também psicologia financeira, então um pouco de finanças, que é importante, né? Assim, ao mesmo tempo eu leio A Fórmula da Felicidade, um livro maravilhoso, escrito por um funcionário do Google, do alto escalão do Google, muito bacana, uma lição de vida gigantesco. Aí me emocionei, inclusive, né, lendo o livro. Aí eu leio também um pouco de filosofia aí, Sapiens, assim, do Harari, um best-seller. E leio também bastante comportamento humano, né? Por exemplo, 48 Leis do Poder. 48 Leis do Por Poder. que os seres humanos são Eu vejo do jeito papai que lendo são. esse livro, vira e mexe eu vejo papai com esse livro. Esse aí eu vou sempre lendo e relendo, né? Tem alguns que eu sempre leio e releio, né? Sim. Isso é agora, né? É. E quando eu era criança, Você era criança, né? quando eu tinha mais ou menos a sua idade, existiam os livros da série Vagalume. É uma série muito bacana que eram diversos autores que escreviam diversas histórias infanto-juvenis e eu adorava, e principalmente os livros assim que mostravam aventuras, assim, meninos perdidos na floresta, meninos que sofreram naufrágio. Eu tenho uns ali, eu tenho tal. dois. Eu tenho um que se chama Ana Pijama no País do Pensamento e o outro que se chama O Ladrão de Sorrisos.
E aí, da série Vagalume, eu gostava do Perigos no Mar. Olha só, eu me lembro, inclusive, os títulos. A Serra dos Dois Meninos. A gente viu alguns na Martins Fontes. É verdade, vimos lá, né? Eu gostava também da Ilha Perdida. E eu acho que era Zezinho, o Dono da Porquinha Preta. Olha só, eu gostei bastante desse livro. Gostei do Meninos Sem Pátria. Olha só, eu me lembro perfeitamente. Eram livros muito gostosos de ler, muito legais. Eu adorava. Série Vagalume. Inclusive, mais pra frente eu vou pegar alguns aí pra você ler. Pra você ler o que eu lia. Olha só curiosa, a importância dos livros, né? Como é interessante, né? Ela vai ler aquilo que eu lia quando eu tinha a idade dela. Olha que legal. Bacana. Muito legal, né? muito bacana, né? Tem mais pergunta aí? Tem lá Então um vamos lá. monte, ó. Então vamos lá. Qual é o seu livro preferido ou coleção preferida e por quê? Meu livro preferido. Meu livro preferido hoje em dia é esse aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo. Mais Mostra Esperto que o aqui. Diabo. Tá cheio de Ó, post-it. cheio de post-it. E por que você coloca esses post-its? Explica para os pequenos Então, leitores. os post-its eu coloco porque sempre eles demonstram uma liçãozinha que eu preciso lembrar e não me esquecer. Então, toda vez que eu venho, às vezes eu faço assim, aleatoriamente. Eu pego o livro, abro, venho um post-it e começo a ler. Porque assim é uma coisinha importante que eu preciso Eu sempre deixar coloquei na um cabeça. post-itinho aqui que tem uma mensagem muito bacana aqui. Olha lá, tá vendo? Exemplo, ó. Eu ponho... No Diário ela de uma põe. Garotada Popular 3,5. Legal. E esse livro aqui, ele me marcou muito, né? É um livro, inclusive, eu recomendo bastante. É muito bacana. Mudou bastante a minha forma de pensar. Tá? Isso é o que eu... E o me livro marcou é muito. bem antigo, né? É um livro, exatamente, né? Eu te contei, né? É um livro que foi escrito em 1938. Então, e é tão real as histórias de 1938 com as de hoje, em 2022. Leiam, vocês vão gostar. Próxima pergunta. Você tem autor ou autora preferido? Por quê? Então, eu não tenho autor preferido, né? O preferido que eu tinha quando era criança era a série, dos livros da série Vagalume, né? Que falavam lá. Mas, assim, hoje em dia eu não tenho autor, assim, preferido. Nossa, esse eu gosto bastante. Não tenho, sou bem eclético. Entendi. Eu também não tenho muito isso. Eu tenho autores ou autoras que eu gosto bastante dos livros. Isso. Por exemplo, eu gosto dos livros da Flávia Lins e Silva, que estão aqui, ó. Diário de Pilar. Ó. E Nas Folhas do Chá, que tá aqui atrás. Acho que é a forma que ela escreve, né? Talvez Sim, você é muito se bacana. identifica bastante e assim vai. Legal. Quinta pergunta, essa é boa. Essa é muito boa. Se você pudesse ler apenas um livro por ano, por exemplo, alguém te fala, esse ano você só pode ler um livro. E você pode escolher qualquer livro. Qual você escolheria e por que você escolheria esse livro? Eita, essa pergunta é boa, hein? Meu Deus. Realmente foi desafiadora essa pergunta. Aí eu fiz uma curadoria nos livros que eu tenho e eu cheguei à conclusão que esse livro aqui, A Arte de Pensar Claramente, seria o livro que eu leria no ano. Aí você me pergunta por quê? Porque é um livro que conta dos vieses humanos, então por que os seres humanos fazem determinadas coisas, como a gente é induzido a ter determinadas reações, os efeitos manada e tal. E assim eu consigo pensar com mais clareza nas situações que aparecem na minha vida, né, sejam em todos os desafios. Então acho que eu leria com certeza eu leria este livro aqui. Falando nisso, o papai pega vários desses livros assim que tem aprendizados importantes, lê trechos pra mim e a gente criou Papo Cabeça. O que é Papo Cabeça? São reflexões que a gente faz sobre determinadas coisas, não é? Sim, é muito legal. Às vezes no café da manhã, no final de semana, quando a gente pode se encontrar com mais tempo, a gente muito fica papo cabeça. horas conversando, entendendo e refletindo e, enfim, papo cabeça. Ela adora. É engraçado, mas ela adora. E a gente conversa. Sexta pergunta. Certo. O que você aprende com os livros, hein, papai? Eita, nós! Os livros, eles são, nossa, eles são portas de conhecimentos, né? Então, é impressionante o quanto você aprende lendo. Então, o grande aprendizado dos livros é você poder
abrir a sua cabeça, é você não deixar se levar por qualquer opinião, ou por opinião de manada, é você conseguir conhecer mais as coisas que aconteceram antes, seja via romance, via ficção, você enriquece seu vocabulário. Nossa, se você quiser complementar, é só coisa boa, né, que a gente aprende. Por exemplo, impressionante, né? A série As Crônicas de Nárnia tem um vocabulário. Tem um vocabulário riquíssimo, né? Muito Exatamente, denso. eu aprendi palavras novas. E os livros, os livros eu leio ficção, né? Os livros me dão mais criatividade. Sim, eu começo a pensar de formas diferentes. Eu repenso algumas coisas, né? Alguns conceitos que eu tinha, eu passo a pensar de forma diferente. E eu, às vezes, me identifico com alguns personagens de livros que eu leio. Exatamente. É verdade, é verdade. Depois você fica fantasiando as suas histórias pela casa. É muito engraçado. Se vocês fizerem o que eu faço, que tipo, eu fico fazendo histórias, vão aqui no link na descrição e peguem vídeo lá sobre o lançamento do livro físico. É verdade. Vamos lá. 7ª pergunta. Nossa Me fale Senhora. um livro que te marcou, papai. Recentemente, você quer saber, né? Sim. Um livro que me marcou recentemente foi esse aqui. A Revolta de Atlas, tá? De Ayn Livrão, Rand. hein? É um livraço, né? É um livrão nos dois sentidos. Tanto com o número de páginas quanto pela história. 1.200 páginas, né? Pois é, e eu terminei em um mês, ou até menos, né? Assim, me empolguei tanto com o livro. Não importa. O importante é a lição que o livro mostra, né? Ela está colocada como ficção americana, né? É um pouco de ficção, com política, com história. Nossa, é muito bom. Esse aqui me marcou recentemente. E eu recomendo que vocês leiam também. Muito legal. Vamos lá? 8ª e última pergunta. A última pergunta. Vamos lá. Das histórias que eu escrevi, Hum. qual é a sua favorita e por quê? Bom, a minha favorita é aquela que você não escreveu ainda, que você não deixa eu ler. Brincadeiras à parte, do livro, você quer dizer desse aqui, né? Do livrinho. Sim, porque Eu gosto... se você falar outra que não está no livro, a gente pode acabar dando spoiler. Né? Aí não funciona, né? Não funciona muito bem. Eu sempre fui muito fã do Da da primeira história. né? Primeira história a gente nunca Quer dizer, esquece. primeira história que tipo eu escrevi mesmo. Porque se vocês quiserem saber, link na descrição. Vídeo do lançamento do livro. Exato. Eu já escrevi outras, essas histórias eu escrevi com 7 anos e a última, Angelina e o Mar de Nubes, eu escrevi com 8. Eu escrevia outras antes com 5 anos, curtinhas assim, e eu inventava palavras, inclusive. Era bem legalzinho, muito interessante. Então, eu gosto muito do Anitta e o Dedo Mordido. Eu sempre fui muito fã de como... Acho que representava muito o que você estava passando naquele momento, com 7 anos. Sim. E que solução mirabolante que você arrumou para fugir dessa arrumaria no caso, né? Uma história, uma ficção. Como que você arrumaria uma solução para conseguir fugir dos dias de semana. Fugir dos dias da semana. Quem nunca quis, né? Sim. Quem não conhece Anitta e o Dedo Mordido pode aproveitar e conhecer, que é muito legal a história. Quando ela escreveu, tinha 7 aninhos e foi muito isso daqui, bacana. Aqui no livro, ilustrações feitas pela minha titia Fabi. Sim, tudo isso aí já tá naquele outro vídeo, né? No nosso vídeo de lançamento. Então, sigam o Instagram da tia Fabi, @fabidesouza.atelier. A tia Fabi é artista plástica, ela faz cada coisa linda. Pois é. Sigam lá no Instagram. Gente, então, acabaram as perguntas? Sim. Legal, eu gostei muito de participar aqui dessa sessão de entrevista. Perguntas muito bem elaboradas, difíceis, eu tive que quebrar a cabeça aqui para na 5ª pergunta, principalmente, né? Pois é, foi muito bacana. Adorei. Tem um recadinho final? Tenho. Pequenos leitores, se vocês quiserem responder essas perguntinhas também, eu vou deixar lá no meu Instagram, @bel_ito_livros e leituras. Vou deixar nos stories, vai ter caixinha de perguntas, vocês podem responder essas perguntas também. Show! Adorei, gostei. Bora fazer isso aí. Bora, né?
Bom, pequenos leitores, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da participação do papai. Eu também espero que vocês tenham gostado, porque se vocês gostaram eu participo mais, né? Senão eu nem apareço. E falem aí se vocês querem que o papai apareça mais aqui nos vídeos, né, de bate-papo. Não esqueçam de deixar um like, muito like, se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, pequenos leitores, sigam o meu blog e o meu Instagram, que o link vai ficar aqui na descrição. Vai tá cheio de link, ó, cheio de links. Compartilhem esse vídeo com os amigos, essa entrevista é muito boa, em especial para quem gosta de ler, assim, o mesmo estilo de livros que o papai. É verdade. Pode ser uma boa indicação de vídeo. Verdade. Beijinhos e até o próximo Valeu, sábado, galerinha. Valeu, pequenos leitores. Tchau. Tchau.